Bom dia, amados. Estamos vivendo um momento muito especial. Quero primeiro agradecer à Ordem dos Pastores por esse convite honroso. Agradecer ao pastor Vanderlei por estar bem, estar conosco, fazer esta apresentação. Nós que já tivemos prazer de trabalhar juntos na mesma cidade. Ele foi o responsável, quando saí da primeira de Belford Roxo e fui para São Fidélis, ele foi o responsável. Depois, quando saí de São Fidélis, vim para Araruama, ele foi o responsável de novo. É claro que a gente orava, né, pastor? A gente orava, né? Deus orientava, né? E eu me lembro que, quando fui a São Fidélis, ele me apresentando lá, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. Eu estava numa clínica de discipulado na primeira de Itapiruna, aí ele foi com a comissão lá para me chamar para ir conhecer a cidade de São Fidélis. Eles queriam que eu pregasse lá numa quarta-feira à noite. E eu falei para ele: olha, pastor, eu estou aqui, né, roupa de civil, calça jeans e tal. E ele disse: não tem problema não, você vai lá, vamos lá, mas eu tenho que voltar para casa, pastor, eu estou 3 dias longe de casa e tal. Não, a igreja quer te ouvir, você está tão pertinho aqui, passa mais esse dia lá conosco, com a gente, tá? Tudo bem. Eu concordei. E ele disse que ia resolver o problema da calça jeans, e resolveu. Ele providenciou uma roupa para mim, camisa de manga comprida, gravata, paletó. Vocês acreditam nisso? Vocês não acreditam nisso, acreditam? Mas aconteceu, né? E eu me senti muito bem dentro daquela roupa que não era minha. Mas foi uma bênção e Deus orientou e acabei aceitando o convite da igreja e por 7 anos estive lá pastoreando e trabalhando com o pastor. Indo para campos, ele... Era um Chevette, pastor? Era um Chevette, hã? Verdade. Então a gente ia para o seminário e trabalhava no seminário de campos. Foi muito bom. E eu creio que por isso que me deram essa honra de ele fazer essa apresentação. Amados, eu trago um abraço, uma saudação da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Araruama. Estamos agora nos preparando e trabalhando para comemorarmos o centenário da igreja. Ela vai fazer agora em outubro 99, e aí começamos o ano do centenário, concluindo lá no 100º aniversário. E eu gostaria de contar com as orações dos irmãos. Né? Estamos vivendo um momento muito especial. Já havia tido essa experiência na primeira de São Fidélis, quando estive lá a igreja também fez 100 anos, e agora mais essa experiência. Só que temos um trabalho complicadíssimo pela frente, né? A pandemia atrapalhou o nosso planejamento e algumas coisas que a gente precisava fazer não fizemos, e agora o tempo ficou mais curto com as orações dos irmãos. Eu fico pensando, irmãos, eu trago também uma saudação da minha esposa, Marlene, tá? Marlene, deixei ela, tá nervosa hoje. Ela faz um tratamento de câncer, já perdeu, extraiu 2 mamas e a gente passa por um momento bastante delicado. Está bem, mas hoje especialmente deixei ela bem ansiosa, porque uma das filhas, a Ana Carolina, está internada, saiu de casa hoje 4 da manhã, foi para um hospital no Rio de Janeiro fazer uma cirurgia na cabeça, e o médico disse que é coisa fácil e que amanhã já tem alta, e a gente conta com isso. Eu gostaria que você, agora mesmo, é só na mesa de cirurgia. Posso orar por ela agora? Querido Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos a Ana Carolina. Cuida dela. Abençoa minha filha, os médicos que estão cuidando dela. Abençoa minha esposa, Senhor. Tranquiliza o coração dela e das outras filhas. Fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Liz. Prometo que não vou chorar mais
até o final. Não vou prometer, não, irmãos. Amados, eu estava almoçando com o pastor Pedro. Vocês já pensaram, no dia da EBD, você conseguir levar na sua igreja o autor da revista do trimestre? É uma promoção e tanto, uma jogada de marketing, né, Pedro? Foi lá um negócio, a nossa ministra de Educação Religiosa teve a ideia, convidou e ele aceitou. Então nós fomos lá conversando, fomos almoçar juntos, e eu perguntei para ele, aliás, foi uma bênção, pastor, foi uma bênção aí do irmão lá. Qual o critério para se convidar um pregador para um congresso como esse? Qual o critério que a diretoria tem? Né? E eu fiquei pensando, né? E eu acho que, sei lá. Eu, sinceramente, eu não sei. Né? Colocar um camarada igual a mim aqui à frente de vocês, numa época como essa. E depois eu trabalhei, elaborei em cima da pergunta. E eu fiquei olhando a relação dos preletores e disse, bem, Inander, Henrique, aí vai, né? E isso justifica, o critério é, né, capacidade, nome, importância, relevância. E aí eu entendo perfeitamente, mas aí eu fiquei pensando, deve ser um bônus. Eles se reúnem, bom, vamos, fulano, o tema é esse, isso é adequado, isso aqui fulano é talhado para isso, talhado para aquilo. Vanderlei está talhado para isso. Fulano, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte, falta um pregador, vamos honrar alguém da nossa ordem que esteja em final de carreira, que esteja, né? E eu não sei, posso estar errado, mas no ano 2002, eu fui diagnosticado com câncer no pulmão em fase de metástase, e os irmãos aqui conhecem a minha história. E eu fui curado. Aí no ano 2003 eu preguei. Não tem lógica? Tem uma lógica. Este ano, agora em dezembro, eu fui parar no CTI, fiquei 5 dias no CTI, a notícia espalhou, né? Então eu acho que é isso mesmo. O camarada esteve na tábua da beirada, né? Esteve na tábua da beirada, vamos prestigiar. Aí eu fiquei mais assustado ainda e mais convencido, e agora ali um pastor ali, quando foi tirar a foto, disse, pastor, deixa eu ficar perto do senhor, porque pode ser a última foto. Aí eu pensei, tá certo. Então foi um bônus, sabe, em consideração, e eu agradeço, mas prometo não morrer tão cedo, dá mais trabalho, né? Espero dar mais trabalho para vocês. E agora, pastor? Eu estava ouvindo o pastor Henrique hoje, Neander ontem, e essa pergunta ela fica, né? Domingo eu pedi oração na igreja, e falando que eu estaria pregando aqui, e um guarda municipal parou na porta, na saída, e disse, pastor, eu abri lá na hora que o senhor estava falando, eu abri lá no celular e vi a relação de pregadores e o tema. O senhor vai pregar sobre esse tema? E agora, pastor? Pastor, e palavra para esse tempo. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Disse, pastor, isso é muito sério. Eu vou orar pelo Senhor. Senhor, ora sim. Ora sim. Ora mesmo. Estamos precisando e precisando muito. Mas sabe, irmãos, não mudou nada. Vocês ouviram o pastor Henrique hoje? Não mudou nada. A pergunta é essa. Há pastores para esse tempo? Sim. Há palavra para esse tempo? Sempre houve e sempre haverá. E nós podemos ter certeza disso, convicção disso. Deus é maravilhoso. Nesse livro que o pastor Pedro apresentou para os irmãos, Momento Sublime, a devocional de hoje, para cada devocional, são 366 devocionais, uma para cada ano, uma para cada dia do ano, bissexto. Né? Então, no rodapé tem 366 frases, uma para cada dia. Para selecionar 366, eu escrevi umas 800, depois fui aproveitando, selecionando, peneirando e condicionando a devocional daquele dia. A devocional de hoje
Na frase do dia de hoje, são 366 frases inéditas. Eu preferi não copiar frases brilhantes que já existem, livros extraordinários sobre oração. Mas na frase de hoje diz lá: a oração que sobe o monte traz Deus ao vale. A oração que sobe o monte traz Deus ao vale. E a sensação que tenho é que nós estamos mesmo no vale que Davi mencionou lá, o vale da sombra da morte. E não sei se alguém já disse isso, mas eu quero dizer para vocês, vai piorar. Se vocês acham que acabou, estamos vivendo um novo tempo, precisamos agora, não, a situação vai piorar. Esse vale, ele vai ficar cada vez mais perigoso. Ser pastor nesse tempo vai continuar sendo um desafio maior, cada dia maior. A nossa única segurança e alegria é que Deus continua o mesmo. Ele vai continuar o mesmo. A palavra dele vai continuar a mesma. E ele empenhou essa palavra para todos nós. Então, será um privilégio compartilhar um pouco com vocês de algumas experiências e conversar com vocês. A minha pretensão aqui, irmãos, não é trazer um sermão elaborado e teorias. E vocês sabem, eu não tenho esse costume, nem tenho cabedal para isso. Então eu quero conversar um pouco com vocês sobre o ministério pastoral e ministros para hoje, para esse momento. Eu e você estamos aqui para essa tarefa. Achei interessante, eu tive uma reunião ministerial na semana passada para para ouvir o GT, que está trabalhando para o centenário da igreja, e o texto que eu levei foi mencionado pelo pastor Henrique, de Esther. Para tal tempo nós chegamos a este lugar. Se você, Esther, não fizer o trabalho, de algum outro lugar, a ajuda vai chegar. Mas não perca essa oportunidade, ela não perdeu. E começou orando. Pediu que Mardoqueu, ou Mordecai, reunisse as pessoas e orassem, jejuassem, porque ela ia tomar. Eu e as minhas servas faremos a mesma coisa. Vamos orar. É interessante que o livro de Esther não menciona uma vez o nome de Deus. Até questiona se seria mesmo um livro inspirado por Deus, deveria ter sido canonizado, né? Um livro na Bíblia que não fala o nome de Deus, nenhuma vez. Precisa, hein? O dedo de Deus está em cada linha do livro, em cada página, em cada frase. O dedo de Deus está dirigindo tudo ali, não precisa, né? Deus está agindo, palavra de Deus para todos nós. Então, para tal tempo você é pastor. E para tal tempo você está no endereço em que você se encontra. Tá? Irmãos, a igreja e o mundo que nós vivemos precisam, e as circunstâncias também, precisam desesperadamente de pastores, pessoas de Deus, pessoas que tenham sido escolhidas por Deus, colocadas lá por Deus, e que agora podem contar também com a bênção e com a direção de Deus. Nós sabemos que são 3 as fontes da autoridade pastoral. A primeira fonte da autoridade ministerial está em Deus, que vocaciona, que chama, que sustenta, que abençoa, que dá mensagens, né? A segunda fonte da autoridade pastoral está no preparo, na palavra, começando com a palavra, sobretudo, e também, claro, com outros livros, outros estudos. E o pregador de ontem disse que a gente precisa tomar muito cuidado antes de procurar um comentário, né? Ler o texto e fazer as perguntas para o texto e trabalhar primeiro você e o texto, você e Deus, e depois, se necessário, buscar um comentário. É bom, sempre enriquece, mas a segunda fonte da autoridade ministerial está na palavra. Se uma pessoa for vocacionada e não buscar o preparo, e não estudar a palavra de Deus, ela
ela vai ser só uma pessoa vocacionada. A terceira fonte da autoridade pastoral está na igreja, que envia para o seminário, que sustenta, que empossa, que autoriza aquela pessoa a representá-la, a estar diante de Deus, trabalhando e pregando para ela. Então, precisamos desta fonte, né? Fundamental. Se você tem uma igreja, mas não foi vocacionado, lamento dizer, você está no lugar errado. Se você tem uma igreja, foi vocacionado, mas não buscou o preparo, eu gostaria que você soubesse, você pode render mais. Você pode ser melhor. Eu posso ser melhor. Todos nós podemos ser melhores, né, se nós seguirmos estas orientações. Então, amados, se você, e creio que sim, se você valoriza essas três fontes, se você investe nisso, se você trabalha nessa direção, eu gostaria que você soubesse que você tem a companhia de Deus constantemente atuando na sua vida. Tá? Quais os ideais de Deus para uma igreja e um pastor? Lá no livro de Jeremias, nós temos capítulo 3, verso 15, versículo vocês conhecem no de cor. Né? Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Pode até um pastor Vanderlei chegar na sua vida e levar um convite, e levar você para conhecer uma igreja, mas a decisão final, a orientação final, a escolha precisa ser de Deus. Se não for de Deus, não vai dar certo. Você pode ter a bênção do presidente da ordem, né? Pode ter a bênção dos presidentes da ordem, o apoio dos amigos, mas não vai dar certo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos contar com esta orientação dada pela palavra de Deus. Deus quer escolher pastores para as igrejas neste tempo. Continua o modus operandi, como vai continuar o mesmo. E tudo começa aqui. A pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu aprendi, irmãos, nessa pandemia, que Deus continua e vai continuar conosco. Num dos vídeos que eu lancei do Momento Sublime, né, o pastor corajoso, pastor Luiz Antônio, né, entrou em contato comigo e disse: pastor, assim, você está falando muito sobre pandemia. Você está falando muito sobre pandemia. E eu acordei para o fato. E naquele dia, Luiz, eu decidi tirar a capa da pandemia, o uniforme da pandemia, sabe? E me descobrir que havia uma igreja, né? Uma igreja viva, dinâmica para pastorear, havia uma família para cuidar, havia muita coisa para me envolver e que eu não precisava comentar tanto sobre a pandemia. Durante toda a pandemia, irmãos, eu acompanhei todos os dados estatísticos, fazendo todos os levantamentos, todos, e informava sempre a igreja. A igreja nomeou um grupo de trabalho, formado de médicos, pessoas da área médica, um grupo grande, inclusive, e eles orientavam a igreja em relação aos protocolos, cuidados, palestras, e foi muito bom, fomos muito bem assessorados naquele período. Mas houve um momento que eu decidi, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. A gente precisa viver, as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam se reunir, as pessoas precisam cantar, as pessoas precisam entender que há algo mais além de máscaras, de álcool em gel e coisas do gênero. Então Deus está e vai continuar cuidando de nós nesse tempo. Deus completa o pastor através da igreja e completa a igreja através do pastor. Irmãos, não sei se foi a sua realidade, mas a igreja faz muita falta, não faz não? Meu Deus! Você chegar, até Pedro contou essa experiência, né? Pedro Elísio, de chegar num culto e pregar para uma câmera ligada na sua frente, só uma pessoa operando a câmera, e às vezes algum músico para ajudar, né? Isso é terrível. Nós somos empurrados para isso, para essa experiência. Tá? E nós não estávamos preparados, aliás, ninguém estaria preparado para uma situação como essa. Então descobrimos as duras penas que a igreja faz muita falta.
Igreja é muito importante. Eu costumo dizer lá na igreja, e dizia também, falava para os seminaristas em sala de aula, os pastores vêm e vão, mas a igreja permanece. O assunto de Deus é com a igreja, irmãos. Não é com o pastor titular, pastor presidente, não. O assunto de Deus é com a igreja, Ele lida com a igreja. Eu sou pastor e Ele lida comigo porque eu estou na igreja e sou da igreja e pertenço à igreja dEle. Quando eu chego e converso com Deus, não é o pastor presidente que está conversando. Deus não conversa com o pastor presidente. Deus conversa com filhos, com servos. Ele lida com servos, não é com o pastor presidente. E a gente vem aprendendo. Eu estou com 67 anos, 42 anos de ministério pastoral, e aprendendo isso aos poucos. Aos poucos. Né? E Deus continua tendo ideais, planos para nós, planos para a sua igreja. Eu preparei, irmãos, um plano de trabalho para a igreja, para o centenário, há 5 anos atrás, né? E lancei esse plano, né? E até por esperteza, porque já chegou a hora de aposentar, mas pelo menos 5 anos de plano de trabalho, estabilidade no emprego. Vocês não acham? Pelo menos 5 anos eu estaria lá mais um pouquinho. Então. Aí agora eu tive uma ideia. Não vou contar para vocês, não. Existem uns pastores auxiliares aqui participando desse culto, eles vão perder toda a esperança. Eles vão perder toda a esperança. Mas vamos, continue orando por mim, continue orando pela igreja. Deus tem planos extraordinários. Se você é o pastor titular, se você é o pastor auxiliar, não importa. Você é um servo, uma serva do Senhor. Não importa, você está ali. Eu fui pastor auxiliar e o tempo que fui foi uma bênção. Cresci muito, fui muito ajudado. Então, não importa, você pertence ao Senhor, foi chamado pelo Senhor, se ofereça ao Senhor cada vez mais, porque Deus vai facilitar cada vez mais a sua vida. Mas Deus também tem ideais para a igreja. Tá? Aliás, a igreja também tem ideais em relação ao seu pastor. A igreja espera muito do seu pastor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6, propondo estas coisas aos irmãos, né, serás bom ministro de Cristo. Se você, Timóteo, estiver trabalhando deste jeito, propondo tudo aquilo que você aprendeu de mim, da sua mãe, da sua avó e sobretudo de Deus, você será um excelente ministro, um excelente pastor. Você vai ser um pastor para hoje. Pastor para hoje. E a igreja espera isso de nós. Aliás, a igreja séria ora para que isso se torne realidade cada vez mais. Irmãos, a igreja espera que o seu pastor tenha direção sábia e segura. Nesse período de pandemia, tantas ideias, vocês viram, invenções. Eu assisti um batismo, o camarada teve uma ideia brilhante, ele não podia esperar, né, o momento certo para batizar, então ele teve uma ideia, não sei se foi alguém dessa ordem, ele mandou que os candidatos estivessem em casa, diante do aparelho de televisão, e ele pregou sobre o batismo, pegou um balde com água e jogou na câmera. Jogou na câmera. Foi você não, né, Vanderlei? Pelo amor de Deus, e declarou todos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ideias se reinventaram. Eu já fui obrigado a fazer um batismo diferente, as circunstâncias exigiram isso de mim, e vou até contar para vocês, não serve como padrão não. O padrão é entrar lá no batistério, que o pastor ontem disse que a gente até idolatra, né? Não foi o pastor ontem falou? Que é o batistério, a gente é batista, idolatra o batistério, na posição de destaque, lá em cima, é o sacrário. Está lá, mas aconteceu comigo. Uma senhora se converteu, aqui em Araruama, se converteu, idosa, e havia feito várias cirurgias, e vários acessos, e havia um tubo e aquela coisa toda, um buraco que é assim, e ela queria se batizar. Eu disse, não posso batizar a senhora. Não, mas eu assumo os riscos. Não, mas eu não posso batizar a irmã. Tá? Vamos orar, Deus vai nos orientar. Me dá um tempo para orar.
Aí marquei lá uns batismos, tinha uns batismos marcados e tal. E novamente a família levou a senhorinha lá na cadeira de roda, ela quer se batizar. Então, irmãos, eu orei e tomei uma decisão. Alguém sugeriu, pastor, por que o senhor não... aspersão? Aí eu falei assim, olha, nós, durante toda a minha história de pastor, eu combati a aspersão dizendo que batismo é por imersão. Não é verdade? Então não vai ser agora que eu vou usar um argumento, ainda que seja, né, simbólico, eu não usaria esse artifício para resolver o problema do Senhor. Aí eu orei e senti no coração deles assim, vou batizar todos. E quando terminar os batismos, levá-los à frente para receber o certificado. Vou pedir à família para trazer a senhora anciã no palco. E fiz isso, irmãos. Quando ela estava lá na frente, eu expliquei a situação dela, a igreja, né, compartilhando a fé e a experiência dela, a profissão de fé que ela dera. E tal, e disse, agora todos nós vamos ficar em pé e vamos impor as mãos sobre ela. Aí a igreja toda impôs as mãos, e eu orava e a igreja chorava, e a igreja, glória a Deus, aleluia, aí virou pentecostal. Eu não queria que ela fosse presbiteriana, virou pentecostal, né? Mas foi uma experiência. Então já aconteceu comigo, mas jogar água na câmera, eu acho que não pegou bem não. Mas tudo bem, irmãos, são ideias e a ministração da ceia, as maneiras mais interessantes, né, possíveis, mas tudo bem. Não vamos aqui entrar no mérito. A verdade, irmãos, é que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que nós aprendemos na palavra dele. Então a igreja espera que o seu pastor tenha direção sábia e segura, que as nossas mensagens sejam bíblicas e poderosas. Não é isso que a igreja espera? A igreja espera isso de cada um de nós, né? E que a palavra de Deus, né, que tenha sido dada a nós, seja transmitida a ela do jeito que nós a recebemos. E vocês sabem que a palavra de Deus tem poder. Estávamos cantando ali, né, e terminando aquele cântico, e o pastor Luiz Antônio disse, olha, agora era a hora de começar a pregação. Tua palavra, né? É a palavra de Deus que manda para nós. Nós temos palavra para hoje? Temos. Se você trabalha com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, você, com certeza, você tem tudo que você precisa. Palavra de Deus, mensagens bíblicas. Precisa ser diferente. A palavra tem poder. Irmãos, eu não creio em oração poderosa. Se você acredita, eu gostaria até de pedir desculpas, né? E a gente ouve muito, né? Na minha igreja, o meu pastor lá tem uma oração poderosa, ele ora, a coisa acontece. Lá na minha igreja de cidade tem uma missionária lá, uma profetisa, que ela ora e a coisa acontece e tal. Trovões e tal. Teve um rapaz de São Fidélis que disse, me perdoe, São Fidélis, o meu pastor, ele abre a boca, é fogo puro. Eu falei, você é um dragão? É um dragão. Vanderlei já havia mudado lá da cidade nessa época. Mas a verdade, irmãos, é que eu não creio em oração poderosa. Eu creio num Deus poderoso que ouve a oração do fraquinho. Que oração poderosa uma mãe tem condições de fazer quando está as lágrimas para um filho distante, uma filha distante? Que oração poderosa eu tenho condições de fazer para minha filha lá operando, né? Eu não tenho, só tenho que clamar e chorar diante do Senhor. Aí Deus ouve. O poder está em quem ouve, não em quem faz. O poder está em quem atende a oração, não em quem faz a oração. Quem decide é Deus. Mas a palavra de Deus tem poder, isso eu posso afirmar, e eu creio. Um casal lá, quando eu pastoreava em Belfor Roxo, a senhora Terezinha se converteu, e ela tinha um centro de macumba, e ela perguntou lá se eu poderia dar baixa lá no centro de macumba dela. Aí eu... Posso. Será esquisito? Você não acha? Não. Mas tudo bem, posso sim, vou lá. Ela não queria fazer isso sozinha, mas ela, eu estou com os produtos lá em casa. O senhor vai lá em casa, né, e a gente vai levar aquelas coisas em casa para jogar fora. E eu falei assim, Marca, fala com seu marido, né, Arnaldo, o nome dele, e combinamos lá um dia, e eu cheguei lá. Quando cheguei lá, né, e fiquei sentado assim, e o esposo sentou do meu lado, e ficamos conversando. Obrigado, pastor Robson.
e orando, e conversando, e preparando aquela família, porque não é uma coisa comum, não é uma coisa simples. Você chegar numa casa de uma família e pessoas recém-convertidas, não é momento para isso, para chegar assim e arrebentar tudo. E eu fui preparando e conversando com ela, e ela foi trazendo coisas. Eu conversando com o Arnaldo e ela trazendo coisas. Roupas, rendas e farofa. Devia ser nordestino o santo, o santo não, né? Porque santo não, nunca santo. Então foi trazendo aquelas coisas, aquelas sacolas, botando assim na minha volta, e cada vez que ela voltava com a sacola maior, e eu fui ficando, não vai caber no carro, vou ter que ir várias viagens. E ela foi trazendo e trazendo, teve uma hora, ela falou assim, pastor, está tudo aí, só que tem um detalhe, pastor, eu tenho uma santinha que está lá na minha penteadeira, é Santa Terezinha. A minha mãe, quando estava grávida de mim, quase morreu. Aí ela fez um voto, que se eu vingasse, né, ela ia colocar o meu nome de Terezinha e eu seria devota de Santa Terezinha. Então, pastor, a minha mãe já morreu e eu guardo aquilo como uma lembrança. Agora que eu me converti, eu aprendi com o senhor que a gente não tem mais santo protetor, essas coisas. O senhor ensinou lá na classe, o senhor lembra? Lembro, sim, é exatamente isso. A gente não tem mais santo da guarda, essas coisas. E então não tem mais valor para mim, é religioso. Eu posso guardar a santinha? E ela riu, abriu um sorriso. Eu posso guardar a santinha? Aí eu pensei, né? Falei assim, minha irmã, se eu digo para ela, não, isso é um ídolo, isso, né, a senhora tem que se desfazer de um ídolo, ela poderia não estar preparada psicologicamente, ainda que estivesse preparada espiritualmente, poderia não estar preparada emocionalmente para se desfazer de uma lembrança da mãe que já havia falecido. Tá? Mas se eu digo para ela, não, pode guardar, é bobagem, é um bebê. É bebelô, irmãs? É bebelô que a gente fala, aquele arranjinho que a gente bota na... É um bebelô, né? E é um bebelô, um arranjinho, não vai fazer nada, pode guardar assim. Eu estaria autorizando ela a guardar um ídolo dentro de casa que poderia servir de pedra de tropeço para as pessoas que lá atrás. E eu disse para ela o seguinte, olha, amigo, e agora? E agora, pastor, tem uma palavra para hoje? Essa é a questão. Essa é a questão. Aí eu disse para ela o seguinte, olha, minha irmã, vamos fazer o seguinte, eu vou ler uma passagem bíblica, vou fazer uma oração, assim que eu terminar a oração, a senhora vai tomar a sua decisão. A decisão que a senhora tomar, eu vou honrar. Aceita? Aceito. Abri, Salmo 115. Tem boca, mas não falam, pés, mas não andam, narizes têm, mas não cheiram, né? E tornem-se semelhantes àqueles que os fazem, os temem, né? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, falando sobre os ídolos, né? Quando eu terminei de ler o Salmo, quando eu fiz menção de orar, espera aí, pastor, espera aí. Foi correndo lá no quarto, pegou o santo, jogou dentro de uma sacola. Joga fora, pastor. A palavra funciona. A palavra para hoje, ela tem poder. Ela tem poder. Ela alcança o objetivo para o qual ela foi falada e escrita. Tá, irmãos? Então a palavra é para hoje, é para agora. Campbell Morgan, no livro falando sobre o lugar da Bíblia no discipulado, ele diz o seguinte, a Bíblia não foi escrita para aumentar as nossas cabeças, como eu sou teólogo, como eu sou inteligente, quanto eu... capa. A Bíblia não foi escrita para aumentar as nossas cabeças. A Bíblia foi escrita para dilatar os nossos corações. Impregná-los de amor. Pastor para hoje é pastor que ama. E a palavra é para hoje. Ela foi escrita para isso, para ser para hoje. Senão não funciona. Irmãos, a palavra pregada, ela é com amor, ela funciona. Ela funciona sempre. Eu fiquei pensando, meus, eu fui, logo no início da pandemia, quando estava naquele horror, e não tinha muitas informações e tal, faleceu um senhor lá, e o filho não é da igreja, a mãe é espírita, mas ele frequentava lá e tal. Telefonou para mim, perguntando se eu poderia ir lá fazer o sepultamento do pai. Ninguém estava saindo, não podia, mas ele ligou para mim.
Pastor, só temos nós. Eu, a minha mãe, um tio, só temos nós. O senhor pode vir aqui, lá no, hospital, lá no cemitério de Iguaba. Eu falei assim, estou indo para aí. Falei com a minha esposa, você vai sair? Você vai num cemitério? Mas está proibido, Assis. O protocolo proíbe. Eu falei assim, Marlene, eu vou tomar todos os cuidados. Fica tranquila. Ora aí por mim. Eu vou tomar todos os cuidados. Botei minha máscara e fui. Chegando lá, irmãos, fui caminhando na direção, aquele caquinho de mulher, chorava copiosamente, sem esperança, sem nada. Do lado. Eu posso cumprimentar essa senhora dando um soquinho na mão dela, irmãos? Pelo amor de Deus, irmãos. Não há a menor possibilidade disso. Essa mulher precisa ser abraçada. Aí os cuidados que eu prometi à minha esposa foram para o brejo. Ela precisa ser abraçada, ela precisa ser amada, essa família, e Deus cuida. Ah, pastor, o senhor fez uma coisa, olha, o senhor é um homem doente, o senhor é velho, o senhor tem tudo para ficar com Covid e tal. Pois é, irmãos, mas também eu tenho um Deus. Sabe, naquela hora, irmãos, eu tive que quebrar todos os protocolos. Não posso dar um soquinho numa hora dessa. Não posso. Ainda que sugerisse, né, a ocasião. Mas não é assim que funciona. Então a igreja precisa, irmãos, e espera que o seu pastor a represente dignamente diante da denominação, a sociedade. Né? Um pastor, irmãos, eu e a minha esposa, e ele e a esposa. Estava com um problema sério lá. Marcamos uma visita e fomos conversar com eles. E durante a janta, ele promoveu um evento na cidade e levou um crápula para pregar, um marginal para pregar, na esperança que alguma coisa especial acontecesse na vida da família dele. E depois ele se arrependeu profundamente do que fez. Então ali na mesa eu falei assim, pastor, mas eu tomei todos os cuidados. Estão metendo malho, a igreja, alguns diáconos estão batendo pesado em mim pelo que eu fiz, né? Que eu não vigiei. Pastor, eu fiz a reunião fora da igreja. Eu aluguei um local e a reunião, muita gente, uma multidão, mas foi fora do templo, pastor. Eu olhei para ele e disse assim, pastor, você não entende nada de igreja e nada de pastoreio. Não há a menor possibilidade de você reunir pessoas numa cidade sem representar a sua igreja. É a igreja que está presente. Lá no clube, na piscina, lá no meio do mato, lá no lixão. É a igreja que está presente. Eu estou sozinho em qualquer lugar, eu estou representando a minha igreja. Estou representando, você representa. Aconteceu fora, pastor, mas é a igreja que estava lá. Você estava? Estava. Então, é a igreja que estava. Mas precisa entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós somos muito importantes, necessários, irmãos, para a igreja. As igrejas têm cuidado tão bem da gente, né, irmãos? Não sei, talvez alguém aqui esteja um pouco magoado, entristecido. Talvez a igreja não esteja voltando para os cultos presenciais. Isso assusta. Mas dá tempo ao tempo. Corre atrás. Faça as visitas. Abrace um, chore com outros. E você vai ver que o povo vai voltar. E sabe a conclusão que eu cheguei, irmãos? A igreja, quando voltar, ela vai voltar maior. Ela vai voltar maior. Domingo retrasado, fiz 24 batismos. Foi uma festa. E com 67 anos, tinha cada galera, tinha um engenheiro lá, um camarada que dava 2 de mim. E eu com problema hérnia de disco, havia anunciado domingo de manhã que eu estava com a hérnia de disco atacada, tá doendo, mas doendo. Pediu ao irmão para dirigir a classe de novos crentes para mim, que eu não aguentava. E à noite batizar 24 pessoas. Aliás, batizei 22, porque 2 pastores auxiliares batizaram as filhas. Que momento, e eles estão aqui comigo hoje. Que momento maravilhoso. Então, irmãos, eu creio que quando a igreja voltar de verdade, ela vai voltar maior. Vai voltar melhor. Nós seremos melhores, irmãos, depois disso. Seremos melhores.
Tá? E eu creio que nisso. A igreja, irmão, se depender, espera também que se depender do pastor, a sua família deve ser exemplar e sem exageros. Claro, às vezes não depende do pastor. Problemas familiares, isso acontece em qualquer família, né? Especialmente nas famílias numerosas, isso acontece. Mas se depender de mim, a minha família precisa ser exemplar. Irmãos, eu passo lá às vezes na rua, tem um senhor lá na minha cidade, que ele me envergonha muito. Estou passando na rua e eu escuto: Pastor Assis, um santo homem de Deus, lá do outro lado da rua. Onde ele me vê? Aquilo, irmãos, igual o Paulo, falando sobre ele. Você lembra daquela endemoniada que vinha falando? Eu me sinto assim, irmão. Sabe por quê? É um ímpio, é um incrédulo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Deus. Ele não tem autoridade para falar isso a meu respeito. Se ele pensa que está me promovendo, ele não está me promovendo. As pessoas que podem dizer isso a meu respeito, irmãos, minha esposa e as minhas filhas. Conviveram comigo dentro de casa. Compartilhei com elas os momentos mais difíceis. A minha santidade, para esse tipo de abordagem, somente a minha esposa e as minhas filhas. E agora os genros que estão, mas todos flamenguistas, 4. Brincadeira, irmãos. Brincadeira, né? Mas tudo bem, irmãos. Orem por eles. Orem por eles. Então, irmãos, as pessoas da minha casa estão autorizadas a fazer juízo a meu respeito. Eu aceito. Mas lá de fora não. E a igreja precisa saber disso. A família precisa ser algo muito especial. A igreja, irmãos, espera que o seu pastor esteja disposto e disponível 24 horas por dia, não, mas na hora certa. Nós nunca estaremos disponíveis 24 horas por dia, mas na hora certa, na hora necessária, o pastor precisa estar lá, cuidar. Sueli Amaral, secretária da minha igreja, uma mulher, uma benção. Quem conheceu ela? Pegou Covid, chefe cerimonial da prefeitura, entrava prefeito, saía prefeito e ela continuava no mesmo cargo, sempre nomeada de novo, né, Edmar? Sempre nomeada de novo. Marcelo, não é verdade o que eu estou falando? Uma bênção. Trabalhava comigo nas reuniões, uma sabedoria, e ela pegou o Covid. E eu fiquei sabendo que ela não estava bem. Começamos por telefone a trabalhar, mas como era funcionária da prefeitura, alta funcionária da prefeitura, não, estão tomando providências e tal, e então marcaram, tinha que fazer uma tomografia, e eu liguei para o médico foi lá, em casa, na casa dela, e olha, é rápido, tem que ser rápido. Então conseguimos lá, o laboratório estava fechado, aí marcaram. Não, o carro da prefeitura vai pegar. Ela ficou de 8 da manhã às 4:30 da tarde esperando o carro pegar ela. Sem condições. Não foram. Vai chegar, não, está chegando. E não chegou. Minha esposa soube disso. Assis, vamos lá agora. Aí o que ela disse no dia do sepultamento do senhor lá, eu falei para ela: Marlene, você não pode. Você não pode. Não, agora. Se você não for, eu vou ligar para o Uber. Assim mesmo, mulher chata pra caramba mesmo. Hein? Você, pastor, que é casado, né? Mulher não é fácil, não. E ela disse: se você não for, eu vou de Uber. Não, então. Entrei no carro, quando cheguei lá no portão, Sueli, vou levar você agora.
Conseguimos, irmão, no laboratório, o dono do laboratório, ir lá, chamar o técnico do tomógrafo, ir lá e fazer a tomografia dela. Só ela, já escurecendo. E ela entrou no carro. A gente levamos ela, fez a tomografia, de lá foi direto para o hospital e veio a óbito. Aí eu fico pensando, essas pessoas precisam de pastor na hora certa. Pelo menos para morrer com dignidade. Pelo menos para isso. E não é porque eu sou pastor não, irmãos. Eu fui muito bem pastoreado. Muito bem pastoreado. Então, eu agradeço a Deus pelos pastores que eu tive. Na primeira assembleia de uma associação que eu fui participar como pastor, eu tinha 24 anos de idade. Aí me elegeram para cuidar do centenário dos batistas no Brasil, a chegada da tocha da salvação. Vocês lembram daquele negócio? A tocha da salvação, os mais novos não sabem, ia passar pela cidade, veio dos Estados Unidos, tal, uma festa. E eu ia promover uma honraria. Aí, na hora da posse dos cargos, eu fui empossado. Associação Batista Belfor Roxense. Eu estou lá na frente, né? Aquela multidão, naquela época a gente reunia muita gente, né? Você sabe disso. Você era adolescente naquela época, né? E eu estou lá, muito tímido, e estou assim, né? Tomando posse. Um pastor que estava lá, chegou lá, irmãos, foi lá na frente e fez assim, ó. Diante de todo mundo, irmãos, levantou meu queixo. Aí eu olhei, tomei postura de homem. Fiquei lá, tomei posse, olhando aquela porção de gente olhando para mim. Aí quando terminou, um outro colega mais jovem, você, por que ele fez isso? Cara? Quem é ele para fazer isso com você? Eu falei assim, ele foi meu pastor durante 6 meses, quando eu era adolescente. Ele tem todo o direito de fazer isso. Mandar eu abotoar a camisa, ele tem todo o direito de fazer isso. É o que eu penso. É o que eu creio. Se você não prestigiar essas pessoas, a quem você vai prestigiar? Pastor, para ser prestigiado, precisa prestigiar os outros colegas. Precisa honrar os outros. Né? Então, eu conheci um pastor, irmãos, que ele marcava esse negócio de hora certa, no lugar certo. Ele marcava ponto. Ele criou um banco de horas. Você já ouviu isso? Criar um banco de horas na igreja? Ele tinha um banco de horas. Ele estava no dia da folga dele. Morreu alguém, ele botava as horas que ele ficasse com a família, ele botava nesse banco de hora. Teve que fazer uma visita no hospital, uma coisa rápida, ele botava lá 2 horas, 1h30, e tinha um banco de hora. Aí quando chegava nas férias, ele tirava 2, 3 meses de férias. Pelo amor de Deus, irmãos, o pastor não está aqui para marcar ponto, o pastor está aqui para impactar vidas. Para marcar as vidas, as pessoas, as vidas das pessoas. Precisa tomar muito cuidado com isso. Não, tem direito a isso. Eu não sei se nós temos direitos não, sabe, irmãos? Eu acho que nós temos como pastor, nós temos mais que servir. E servir bem. Servir bem. Então a igreja espera isso do seu pastor. Mas, irmãos, eu preciso terminar. Tem almoço? Meu Deus! Mas me passaram a palavra atrasada. Foi, pastor Vanderlei demorou na apresentação, não foi? Na oração. Os ideais do pastor, irmãos, em relação à igreja. O pastor também tem ideais. Ele também tem sonhos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer lá, primeira carta a Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem, que sejam estimados com duplicada honra, e principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então os pastores precisam ser honrados também, respeitados também, valorizados também. O pastor espera que a sua igreja seja, né, uma igreja que glorifique a Deus. Não é isso, esperamos isso. Que seja uma igreja sem escândalos, uma igreja amorosa. O pastor espera que a sua igreja cresça em todas as direções. Eu espero isso.
Eu espero isso. A igreja é para isso. Eu espero isso. Irmãos, no dia da minha posse, ali em Araruama, chegou lá um pastor, que havia sido pastor da igreja lá atrás, e disse o seguinte, se apresentou como posição de bispo. Olha, quando eu soube que você ia tomar posse, eu não te conhecia, mas torci por você, e vim aqui te prestigiar na sua posse e tal, e eu gostei que você, meu amigo, olha, faça o trabalho, fica na sua. A região dos lagos é uma vitrine para o Rio de Janeiro. Quando você menos esperar, você vai ser convidado para uma grande igreja no Rio de Janeiro, pelo que eu te conheço. Eu olhei para ele, ele estava me tratando como se fosse aquele jogador de futebol que sai de um time menor, vai para o maior, porque ele vai para a Europa. Nessa vitrine ele vai para a Europa, ele vai acabar jogando lá. Pelo amor de Deus, irmãos, isso não existe. Igreja não é vitrine para ninguém. Igreja é lugar de suor, de lágrima, de trabalho, de pranto, de adoração, de se glorificar a Deus, não para se autopromover. A igreja precisa entender isso. E o pastor também. O pastor deve esperar, irmãos, que a sua igreja, ter ele sustento digno, que ele tenha condições de sustentar a sua família, a sua vida. E uma coisa que eu tenho aprendido nisso, irmãos, é que não se remunera unção. A igreja não remunera unção. A igreja não paga por sermões pregados, por mensagens poderosas. A igreja remunera tempo dedicado. Se você dedica tempo integral, você deve receber como pastor tempo integral. Se você tem uma outra função, tem uma outra profissão, você deve ser remunerado proporcionalmente ao tempo que você vai dedicar à igreja. Porque não se remunera unção. Não é verdade? Não tem condições de remunerar. Remunera tempo. Então, meu irmão, minha irmã, se você dedica tempo, faça por merecer. Dê tempo. Esteja lá. Esteja lá. E Deus vai abençoar muito a sua vida. É honroso, irmão, ser sustentado por uma igreja. Não sei se vocês pensam assim. O pastor deu uma pincelada nesse assunto, né? É honroso. A gente ouve assim, eu não dependo de salário de igreja, como se isso fosse uma grande coisa. Se você diz isso, já ouvi isso muitas vezes. Eu não dependo do salário da minha igreja. Isso é horrível. Isso é horrível. Não, tem meu trabalho, eu tenho salário bom, não dependo de dinheiro da igreja. Quando eu comecei a pastorear, minha esposa, nova crente, ela se batizou, nós éramos noivos. Então, nós casamos e tinha que comprar as coisas, quando tinha que comprar roupa, era no carnezinho, né? Ia lá. Aí eu fui na Casa Alex, pessoal de Nova Iguaçu, ainda tem essa loja lá, Casa Alex, só vendia roupa para camarada bonito, roupa masculina. Daniel, não tem mais não? Casa Alex, perto da Impecável, ali por trás da Impecável, Maria Mancha. Impecável tem, né? Aí eu fui lá e a minha esposa foi comigo, foi escolher, ela que escolhe, né? Então ela chegou lá e escolhemos e tal, e era para fazer o carnezinho. Aí quando chegou na hora, a aprovação era na hora lá, tinha que levar carteira profissional, tinha que fazer tudo. Eu falei, olha, qual a sua profissão? Eu falei, olha, eu sou pastor. Você tem carteira assinada? Eu falei, não, eu tenho contra-cheque, eu tenho recibo. Ah, tá bom. Aí entreguei, preencheu, dava para comprar, experimentei as roupas, peguei o embrulho e saí para casa. Fui para o ônibus, pegar ônibus. A minha esposa no caminho falou assim, Assis, não te constrange não. Eu falei assim, o quê? Alguém te perguntar a sua profissão e você dizer que é pastor e que recebe salário para isso? Eu falei assim, não, Marlene, não me constrange não. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a namorar, eu era industrial. Eu tinha uma fábrica. Luiz Antônio me conheceu. Eu tinha fábrica, eu tinha carro. Eu não precisava comprar fiado. Depois eu deixei tudo para o ministério. Tempo integral. É digno o meu salário. Não me constrange. A partir daquele dia, nunca mais ela comentou sobre esse assunto. Me honra muito, irmão, ser sustentado por uma igreja.
ser sustentado por Deus através de uma igreja. E gostaria que vocês soubessem muito bem remunerado. Muito bem. Dou graças a Deus por isso. Igreja, para esse tempo, precisa de pastores para esse tempo. E eu preciso concluir. Pastores, nós temos palavras para esse tempo? Com certeza temos. Alguém, você já ouviu isso? Os cânticos, esses cânticos modernos, não se fazem mais hinos como antigamente, não tem? Hino do cantor cristão. E a mesma coisa se fala sobre pastor. Não se faz mais pastor como antigamente. Já ouviu isso? Porque eu conheci um pastor lá para o lado lá de pureza, ele pastoreava 5 igrejas. Ele, um domingo estava em no outro domingo tinha 5 igrejas sem pastor. Porque não dá para pastorear 5 igrejas. Era o que se podia fazer. Por favor. E parabéns para esse tipo de obreiro pioneiro, que deu a vida, que deram a vida pelo nosso trabalho no Brasil. Tá? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós não precisamos de pastores para antigamente. Nós estamos precisando de pastor para hoje. Não se faz pastor como antigamente. Nós estamos precisando de pastor para hoje. É para agora. Então agora, pastor, é para agora. Agora que você tem que responder essa indagação. Agora que você precisa trabalhar isso no seu coração, na sua vida, melhorar nosso relacionamento com Deus. É agora. Eu quero terminar, irmãos, contando uma experiência que eu tive, que eu vivi aos 10 anos de idade. Não foi experiência pastoral, mas eu preparei uma série de estudos em cima dessa experiência sobre estilo de liderança. Que é isso, pastor? Aos 10 anos de idade, sim. Trabalhávamos numa olaria, pesado, fazíamos trabalho de homens. Fazíamos tijolos, manilhas. Acho que tem muita gente que não sabe o que é uma manilha, né? Fazíamos tijolos, telhas, manilhas e trabalhávamos pesados. Eu tinha 10 anos, meu irmão mais velho, o meu pastor, Arildo Borges Xavier, eu tinha 10, ele tinha 12. E a gente terminava o trabalho por volta de 5 horas da tarde e a gente ia para um barranco do Rio Doce para tomar banho no Rio Doce. Tomava banho e dali para casa, se arrumava e ia para a escola. Estudávamos à noite. E a gente ficava ali naquele barranco, aquela turma de garotos que trabalhavam, todo mundo sujo, cheio de óleo, de graxa, de barro, e sentava ali e ficava contando história, brincadeiras, anedotas, a gente ria e tal. E de vez em quando um pulava no rio, nadava, voltava. Mas num dia desses, eu estava lá, meu irmão nesse dia não estava, ele estava doente, estava em casa. Ele estava doente. E sentados lá, e um rapaz chamado Nola se jogou no rio. Ele se jogou no rio e começou a bater os braços para lá, para o meio. Estou falando de Rio Doce, 1 quilômetro de largura, lá em Colatina, onde a gente morava. Correnteza, suicídio. E ele, quando ele começou a bater os braços, eu vi, ele não sabe nadar. Ele não sabe nadar. E batendo o braço para lá. E eu estava, os outros rapazes maiores do que a gente, olhei, ninguém fez nada, eu perguntei para o irmão dele, ele sabe nadar? Não, ele não sabe. E ele levantou e ficou desesperado, ele não sabe nadar. Eu olhei para o morro, onde tinha uns barracões, onde as nossas famílias moravam todos nos barracões, onde os adultos estavam naquela hora. Eu olhei para o barranco e comecei a gritar, socorro, 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 socorro. E corria olhando o menino, ele afundava e voltava. E eu gritava, socorro, socorro. Quando eu vi a hora que não ia chegar ninguém, eu pulei. Aprendi a nadar no Rio Doce, então tinha uma certa destreza, pescava no mergulho, lagosta, cresci lá. Nadando e pensando o que eu vou fazer, porque a gente aprende que você não pode agarrar uma pessoa que está morrendo afogada pela frente, porque se ela se agarra com você, vocês afundam os dois. Então você tem que imobilizar, você tem que ir pelas costas. Então eu fui nadando sabendo disso. 10 anos, irmãos, é uma criança. Eu fui
e consegui. Ele afundou quando ele veio, eu segurei ele por trás. Apertei muito. Aí nós afundávamos juntos. E quando voltava eu deixava ele um pouquinho mais para ele respirar. Afundávamos, mas ele ficava com a cabeça para fora, respirando, porque ele já não aguentava mais. E a correnteza levando a gente. Aí nós chegamos num lugar onde nós tínhamos um portinho, eu e meu irmão, hoje pastor Arildo, meu pastor. Eu vou repetir isso todas as vezes que eu mencionar o nome dele. Nós somos criados sem pai, irmãos. 5 anos de idade, meu irmão dizia, quando eu crescer, eu vou ser pastor. Quando eu crescer, eu vou ser pastor. Se converteu, foi batizado lá em Mato Grosso, na divisa com a Bolívia. Assumiu a liderança espiritual da família, me levou para a igreja. Me levava, botava lá na cadeirinha das crianças, lá sentado. Então é o meu pastor. Então nós tínhamos um portinho, nós tínhamos uma jangada. Nós pegamos umas toras de uma fábrica, refúgio de uma fábrica de compensados, umas toras muito bem roliças, e nós fizemos uma jangada. Só nós dois tínhamos aquela jangada, a gente curtia naquela jangada. A gente pegava umas hastes e subia, ria acima, chegava lá em cima, sentava na jangada e deixava a correnteza levar. Quando a gente chegava no nosso portinho, a gente fazia a mesma coisa. A gente se divertia muito, irmãos. Brincava muito. E quando eu estou chegando no portinho, o meu irmão, que não estava hoje tomando banho naquela hora com a gente, porque estava de febre, com febre em casa, ele desce despinguelado, vai lá, desamarra a jangada e empurra a jangada e vem junto. A jangada passa na minha frente e ele então vem, abraça nós dois e coloca em cima da jangada. Aí uma marada, que eu não gritei socorro, eu gritei muito alto, irmãos, sem vergonha. Um homem de tudo quanto é lado, pular, chegar e pular. Aquele barulho de gente pulando, parecia uma tropa, pulando. O garoto já estava desmaiado, já estava sem sentidos. E quando ele acordou e viu que estava em cima da jangada, ele se atracou numa tora e não soltava de jeito nenhum. Calma, Nola. O apelido dele era Nola, eu não sei o nome dele. Calma, Nola, já está salvo. Ele não soltava. E salvamos aquele menino. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a partir dessa experiência, irmãos, eu decidi que ninguém morreria na minha frente se eu pudesse fazer alguma coisa. Se eu puder fazer alguma coisa, eu preciso fazer. Já vi muitas pessoas morrerem na minha frente, que não pude fazer nada. Mas se eu puder, e eu penso que pastor para hoje é pastor que toma essa decisão. Mas o que o senhor fez lá? Eu gritei socorro. Quando você não puder fazer nada, pelo amor de Deus, clame por socorro. Colega, eu gostaria que você soubesse que sempre haverá um pastor que você vai poder ligar para ele e pedir socorro. Peça socorro. Peça ajuda. Clame aos céus. Ore, clame. Não tenha vergonha de dizer que está doendo, que está passando mal, porque é assim mesmo que acontece. Nós somos humanos. Não somos super-homens, super-pastores. Clame por socorro. E o socorro virá. Sempre vem. Quando nós clamamos a pessoa certa. Por isso que eu citei a frase do Momento Sublime de hoje. Não foi para vender livro. Foi para dizer para você que a oração que sobe o monte traz Deus ao vale. Ele nos socorre sempre. Uma jovem senhora chamada Adriana, apelidada Adriana do Camarão, que vende peixe, soube que ela estava muito mal no hospital, fui lá. Hospital Municipal, cheguei lá, estava muito mal. Visitei, orei com ela, fui embora. No outro dia voltei para visitá-la, estava pior, muito pior. Na terceira visita, cheguei lá, ela estava morrendo. Ela olhava assim para mim. Você já viu alguém com vergonha de estar sofrendo, estar com dor? Tem gente sofrendo porque está morrendo. Ela olhava para mim
aquele sofrimento. Chamei a enfermeira que estava trabalhando na hora, disse, olha, não tem nada mais que posso fazer. Quero falar com o médico de plantão. O médico de plantão disse, já fizemos tudo por ela, não tem mais nada a fazer. Eu saí. Não era com aquelas pessoas que eu tinha que lidar. Saí, peguei o carro, fui para a prefeitura. É hospital municipal, fui para a prefeitura. Cheguei lá, sala do prefeito. Sabe o que aconteceu, irmãos? O prefeito não estava na prefeitura. Você já viu isso? Que absurdo. Pois é. O pastor precisa estar, mas o prefeito não precisa. Cheguei lá, o prefeito não estava, mas a secretária dele me atendeu, botou para frente. Pois não, senhor. Eu me apresentei, eu sou o pastor Assis, da Primeira Igreja Batista, e está acontecendo isso. E ela falou assim, vou tomar providência. Eu falei assim, a senhora não me entendeu. O quê? A senhora não me entendeu. Eu não estou pedindo para a senhora tomar providência. Eu estou dizendo para a senhora que tem uma pessoa morrendo agora num hospital municipal e que precisa de cuidados médicos agora. E comecei a chorar. Abri o bocão, irmãos, que vergonha. Chorei copiosamente. Ela pegou o telefone e ligou. Secretário de saúde, que naquela época era médico. Doutor fulano de tal, tem uma pessoa assim lá no hospital, não sei, quero que o senhor... Aí, sabe o que ele deve ter falado alguma coisa para ela? Assim, ela usou o meu argumento. O senhor não está entendendo. É para ir lá agora. E bateu o telefone. Ah, não, mas antes, eu estou aqui com um pastor descompensado aqui na minha frente. Cara de pau. Estou aqui com um pastor descompensado aqui na minha frente aqui e tal. Falou isso. Não tem vergonha não, irmãos. Eu não tenho vergonha. Saí de lá, fui direto para o hospital. Cheguei lá, eu soube que tinha gente movimentando lá. Fui para casa. Chegou na hora da visita. Essa era com o pastor, agora chegou na hora da visita. Eu cheguei lá. A família disse, olha, mudaram tudo lá. Mudaram de cama, mudaram tudo. Botaram isso, botaram aquilo e tal. Aí no outro dia, melhorando. Semana seguinte estava de alta. Ela ia morrer, irmãos. Então, irmãos, se eu puder fazer alguma coisa, eu gostaria que você pensasse nisso. E quando você ouvir o pastor Assis afirmar, se eu puder, coloque você no meu lugar. Se você puder fazer alguma coisa, algo precisa ser feito. A gente pode salvar muita gente, irmãos. Tem muita gente sofrendo por aí. Pastor, igreja, para esse tempo, tem que contar com a palavra do Senhor. Amém? Clamem por socorro. Já é uma grande coisa. Resultado extraordinário.